A paz do Senhor a todos. Eu sou Fernando Aquino e estou passando aqui para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus. Queridos, nós gravamos anteriormente um vídeo aí comentando a lição de número 9 da revista da editora CPAD, Escola Bíblica, quarto trimestre de 2019, né? Nós falamos um pouco sobre o reinado de Davi e hoje o nosso intuito aqui nesse vídeo é comentar a lição de número 10, cujo título é O Pecado do Homem Segundo o Coração de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado ali, o gravíssimo pecado cometido por Davi. Então eu quero começar esse vídeo já agradecendo a vocês que assistiram o vídeo anterior, a lição de número 9, que comentaram, vocês que estão aí acessando também o nosso canal no YouTube, lembrando que o nosso canal é Ministério Fernando Aquino e Lohane Guimarães, tá? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Então vamos dar continuidade aqui à lição. Gente, para começar, né, como eu faço de praxe, vamos estar lendo aqui o texto áureo, para a gente dar início a essa aula. O texto áureo diz assim: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 27. A verdade prática da lição diz assim: somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Olha que coisa interessante aí. A leitura bíblica em classe, gente, está lá em 2 Samuel, capítulo 11 também, e vai dos versos 1 ao 18. Eu, como de costume, não vou ler para que a gente possa ganhar tempo aqui nos nossos comentários dessa lição. Então, vamos continuando aqui. Introdução. Para você aí, professor, superintendente que auxilia, né, às vezes na falta do professor, você acaba tornando seu professor, você também pastor, líder aí no seu ministério, e você aluno também que está assistindo, de repente você não vai estar podendo estar na escola bíblica, na sua igreja, devido a trabalho ou algum tipo de demanda que você tenha, então você vai estar podendo ter acesso a essa aula. Então, basicamente, o que nós extraímos aqui dessa introdução, para que a gente consiga ser mais prático aqui, porque a ideia básica é o seguinte: o que essa introdução nos vem dizer, nos vem mostrar, é que apesar de homens abençoadíssimos na Bíblia Sagrada terem sido chamados, escolhidos por Deus, tais homens não estavam isentos de cometer, de acabar caindo em alguma falha, em algum pecado. É claro que a nossa ideia básica aqui é um pecado não premeditado e um pecado não voluntário, um pecado involuntário. A ideia básica é que o fato de sermos santos, sermos salvos, e não nos isenta, às vezes, de acabar cometendo um certo erro, né, um deslize. Então, para que a gente não cometa tais coisas, a gente precisa estar sempre ligado em Deus, buscando a presença de Deus. E uma coisa interessante é que a Bíblia nos mostra o que fazer, ela nos dá exemplo de o que fazer através de exemplos maravilhosos de homens e mulheres abençoados dentro da Bíblia. Porém, o interessante é que a Bíblia ela não se reserva só a contar as vitórias, né, as bênçãos desses homens e mulheres, né, os feitos, os atos tremendos realizados por eles. Mas a Bíblia também nos mostra as falhas, os erros, para nos mostrar também, como a Bíblia mostra o que fazer e como proceder, esses erros, essas falhas cometidas por esses homens e mulheres de Deus, também nos mostram o que não se fazer, ou seja, os erros que nós não devemos cometer. Então, a Bíblia trabalha também a área da vigilância. Então, esses erros estão aqui, e há quem, às vezes, diga, né, eu já vi pessoas dizer, por que nós vemos na Bíblia erros, falhas, coisas tão terríveis como essa aqui, cometida por Davi? Por que está escrito aqui? Por que Deus, sendo a Bíblia a sua palavra, por que Deus permitiu que tais coisas viessem ser registradas, escritas? Porque Deus inspirou pessoas a escreverem não só as suas vitórias, as suas bem-aventuranças, mas inspirou essas pessoas a escreverem também os seus erros. Um ponto interessante para nos mostrar que a glória é de Deus, a perfeição é de Deus. Deus, sim, Ele é santo, Ele é perfeito. Segundo ponto, para nos mostrar também que pessoas salvas, pessoas tementes a Deus, pessoas piedosas, às vezes, se não cuidarem, se não vigiarem, se não houver uma vigilância, um cuidado, uma busca maior e melhor diante de Deus, tais pessoas também podem cometer erro. E outro ponto é para nos mostrar, com os erros dessas pessoas, o que nós não podemos fazer, tá? Porque há quem diga que
Há quem diga que, né, que o esperto, né, o inteligente, ele aprende com seus erros, mas o sábio ele aprende com os erros de outras pessoas, demais. Então, esses erros estão aqui, esses pecados estão registrados aqui, essas falhas cometidas por essas pessoas estão aqui, para que nós possamos, olhando para isso, né, vigiar e não cairmos nos mesmos erros. E outra coisa também, para fechar essa introdução, é para mostrar-nos o quão terrível é a ação do pecado. Né, para que a gente não venha subestimar o pecado, subestimar a nossa carne e subestimar também o adversário de nossas almas que intenta contra nós a ponto de que nós venhamos, né, direcionados ou impulsionados por ele cometer algum pecado. Então, a princípio, a ideia básica é essa: salvos, santos, eleitos em Cristo Jesus, chamados para o Evangelho, precisamos vigiar e tomar todo tipo de cuidado para que a gente não venha incorrer em certos erros. Tá? Então, isso aqui, tudo isso aqui, como os pecados de diversos homens, como Sansão, né, não só Davi aqui, mas Sansão, Noé, erros que pessoas cometeram na Bíblia, serve para que a gente venha olhar esses erros e fazer de tudo, fazer o máximo para evitar cometer os mesmos erros. Acertar como essas pessoas acertaram e não errar naquilo que elas erraram. Amém? A nível de introdução eu colocaria, para ser bem breve e prático, isso aí. Vamos continuar então. Então vamos lá para o primeiro tópico, que diz assim: segundo o coração de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ler aqui alguma coisa e já vou estar comentando com vocês. Vamos lá. O homem segundo o coração de Deus. Está aí. A expressão um homem segundo o seu coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. Então, para começar, né, no mais está escrito aqui, você vai pegar isso aqui para poder trabalhar a sua aula, já vem pronto. Eu só quero comentar algo que talvez não esteja aqui. Então, em primeiro lugar, essa expressão, um homem segundo o coração de Deus. Então, antes da gente falar o que vem a ser o homem segundo o coração de Deus, nós vamos analisar isso, essas questões à luz da Bíblia. Em que contexto, né, essa expressão ou expressões estão aqui inseridas? Para começar, gente, essa expressão, o homem segundo o coração de Deus, ela teria basicamente duas vertentes ou duas linhas, né, dentro da Bíblia Sagrada. Melhor dizendo, duas menções, né, dentro da Bíblia Sagrada. A primeira delas está lá, o comentarista colocou aqui para a gente a referência, 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, você vai achar isso aí. E a segunda está lá em Atos dos Apóstolos, também capítulo 13, porém verso de número 22. A primeira fora dita por Samuel, quando naquele período ali, é bom que a gente, se você tiver tempo, professor, aí, comente, né, insira o seu aluno nesse contexto. O contexto ali nos fala a respeito de uma peleja, uma batalha, né, contra os filisteus, na qual Saul estava diante dessa guerra, Samuel ali estava com ele, e Samuel havia se ausentado, por assim dizer. E nesse se ausentar, Samuel ele pede, direcionado por Deus, para que Saul o aguarde, para que Samuel, sendo ele também não só um profeta, mas um sacerdote, pudesse oferecer o holocausto, o sacrifício. Então, nesse período, a Bíblia diz que, pela ausência de Samuel, Saul não consegue aguardá-lo, esperá-lo. Então, Saul, fazendo por si só a vez de sacerdote, cometendo um grande erro, um equívoco muito grande, ele então vai oferecer o sacrifício. Quando ele acaba de oferecer, Samuel vem, ele chega e presencia aquela cena. E dali há um diálogo entre os dois. Nesse diálogo, o que Samuel está dizendo é que Deus, a partir daquele momento, né, devido às chances que já tinha dado a Saul e os erros cometidos por esse homem, Deus estava agora tomando o reino de Saul e dando esse reino a outro homem. É claro que no contexto Davi não é citado, né, não é dito quem seria esse homem, mas estaria tirando o reino e dando este reino a outro homem. O segundo contexto do Novo Testamento, na qual isso é dito, é quando Paulo, né, está logo no início ali da primeira viagem missionária, Paulo está pregando na Antioquia da Pisídia, Paulo está agora pregando dentro de uma sinagoga, né, durante o culto que ocorria na sinagoga, foi perguntado se alguém teria uma palavra de consolo para alguém, então Paulo se levanta ali, ergue a mão, pede silêncio a todos, acenando com a mão, e Paulo então começa a discorrer um pouco a respeito da história de Israel, e nesse interim, ele fala
processo de Moisés, o deserto, e lá nos versos 23 e 22 de Atos 13, confira e mostre isso aos seus alunos, ele vai falar que Davi foi chamado sendo um homem segundo o coração de Deus. Isso é interessante, tá? Então essa expressão, essa ideia, ela parte daí. Então a gente vê nesses dois versículos. Eu vou estar falando para vocês aqui, mostrando para vocês a nível só para poder acrescentar mais, que a gente olhe isso um pouco dentro do texto original. Eu estou com a Bíblia hebraica aqui nas minhas mãos, e eu vou estar falando para vocês aqui como seria isso dentro do contexto original. Vamos lá. Então eu não vou ler os versículos inteiros para ganhar tempo, mas a parte que nos interessa aqui seria a princípio essa. Vaetá mamlechtecha lo takum bikesh Yahvé lo ish kilvavô. Ou seja, vai estar mais agora, tá? O hebraico vai estar no português mais agora, mamlechtecha, o seu reino, lo, não, takum, ou takum, continuará, não terá continuidade, bikesh, ou seja, porque procurou, buscou, Yahvé, lembrando que se você for buscar em essas traduções mais atuais, a gente sabe que os hebreus não pronunciam essa expressão Yahvé, então você vai achar Adonai, né, Aronai, mas a ideia é essa, Yahvé, Deus, Lo, para si mesmo, Ish, né, a expressão homem, varão, no hebraico é Ish, ou seja, um homem, Kilvavô, segundo o seu coração. Então, essa é a expressão dentro do original hebraico, né, para esse termo aí, de que Deus agora, lá no capítulo 13, verso 14 de 1 Samuel. Vamos ver também, já que eu estou falando, vamos dar uma olhadinha aqui no grego, Novo Testamento. Vamos ver. Então, vamos pegar só a parte que a gente está nos interessa, para não ler. Então, é Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Diz assim, Andra kataten cardiamo. Então, é Andra kataten cardiamo, ou seja, Andra, um homem, kata, de acordo, ten, o, cardian, coração, mou. Então, é Andra kataten cardian mou. Ok? Seria no grego aí, um homem segundo o coração meu. Aí é que está lá em Atos 13, 22. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Então, basicamente, o que eu queria comentar dentro desse primeiro tópico, homem segundo o coração de Deus, é o que seria esse termo, o que quer dizer isso? Um homem segundo o coração de Deus. O que vem a ser alguém segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, gente, a gente precisa entender uma coisa quando a gente fala isso aí, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Isso, a princípio, não quer dizer que Davi era perfeito. Ser segundo o coração de Deus não é ter um coração idêntico ao de Deus em tudo. Ser alguém que é perfeito, alguém que não erra, alguém que não falha, alguém que não venha pecar, alguém que não sucumba diante de todas as adversidades. Mas a ideia aqui de ter um coração segundo o coração de Deus, o primeiro ponto é se analisar o contexto. No contexto a gente percebe o quê? Saul, um homem, lembrando que, eu já falei isso na aula passada, né? Eu não me lembro se falei com muita exatidão, mas há quem pense que fora o povo que escolheu a pessoa de Saul. Embora a 1 Samuel, o povo tenha pedido, capítulo 8, o povo tenha pedido um rei, perceba que eles não pediram o rei, não disseram quem seria a pessoa. Não é definido ali quem seria o rei. Eles pediram um rei, um homem que reinasse e governasse sobre eles. Ainda que eles estivessem desprezando, por assim dizer, a Deus, porque o rei de Israel sempre foi Deus, sempre será Deus, o nosso rei, Deus Todo-Poderoso, Jesus, o nosso rei. Mas a ideia básica é que, quando eles vão até Samuel para pedir um rei, nesse momento, Samuel se entristece, vai buscar a Deus, vai falar com Deus, vai se queixar a Deus. Deus vai dizer, olha, não, eles não estão rejeitando a você, não, estão rejeitando a mim. Mas a partir daí, é interessante entender, eu já falei isso, só frisando um pouco mais, é que a escolha, por assim dizer, ela parte de Deus. Tá? Deus é quem direciona, Deus é quem guia Saul até a presença de Samuel. Então, mas a questão é que Saul,
embora tendo sido pedido pelo povo, escolhido e levantado por Deus, esse homem acabou cometendo alguns erros. Logo no segundo ano do reinado de Saul, ele já começa a mostrar algumas coisas ali de ruim. A ideia é que esse homem ele vai pecar, ele vai fazer coisas terríveis, que nós não teríamos tempo hábil para estar falando aqui, deveria ser um vídeo bem breve. É só você estar lendo e conferindo aí no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 11, 12 em diante. Mas a ideia básica é o quê, gente? É entender uma coisa. Deus agora levanta Davi para ser um homem segundo o coração dele. Em que sentido? Um homem que, antes de fazer e tomar qualquer decisão, buscasse a Deus. Então, a princípio, existem muitas coisas que descrevem alguém como sendo segundo o coração de Deus. Então, uma dessas coisas é alguém que se preocupa no que Deus vai pensar, é alguém que se preocupa na maneira como Deus vai reagir, mesmo assim sabendo Deus todas as coisas, aquela decisão. É um homem que não se precipita, é um homem que, quando eu digo homem você entende, quando eu digo homem segundo o coração de Deus você entende, uma mulher tal, é uma pessoa que ela se preocupa com o que Deus vai pensar, achar aquilo ali, a reação de Deus, é alguém que está preocupado com Deus, em primeiro lugar, com a glória de Deus, alguém que faz as coisas, toma decisões, visa coisas na vida, visando primeiramente a glória de Deus, tá? Então, uma das coisas de ser um homem segundo o coração de Deus é que Davi era alguém que consultava a Deus em guerras, em pelejas. Davi buscava consultar ao Senhor. Então, isso é interessantíssimo. Ser segundo o coração de Deus é cuidar das pessoas de acordo com como Deus cuida, amando, zelando, protegendo, tá? É alguém que, quando faz algo, mesmo que seja para si, faz esse algo para si, visando primeiramente a glória dele, a glória de Deus. Então, há muitas coisas, gente, perdão, que descrevem o que seria um homem ou uma pessoa, alguém segundo o coração de Deus. E dentre essas coisas, a gente falando agora de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, a gente percebe que Davi era um homem amoroso, Davi era um homem atencioso, Davi era um homem que buscava a segurança de seu povo. A gente vai ver já já o erro dele, o pecado dele, mas a princípio, nesse ponto aqui, eu quero falar um pouco ainda sobre isso, um homem segundo o coração de Deus. Então, esse cuidado para com as coisas de Deus, Davi tinha um cuidado extremo para com o culto, Davi tinha um cuidado extremo para com as ovelhas de Israel, ou seja, as pessoas de Israel, o povo de Israel. Davi era um homem que buscava, sempre que possível, ser justo. Então, era alguém que tinha a preocupação maior dele, era sempre com o nome de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a glória de Deus. Então, para nós hoje, gente, sermos segundo o coração de Deus, é sermos pessoas zelosas, pessoas preocupadas com a glória de Deus. A maneira como eu trabalho glorifica a Deus. A maneira como eu falo, converso, gesticulo, me apresento às pessoas, me comporto diante das demais pessoas, glorifica a Deus. As pessoas veem Deus em mim. Então, isso me faz ser alguém segundo o coração de Deus, nesse sentido. É claro que para Davi a gente percebe algo tremendo. Então, ser segundo o coração é alguém que portava-se como Deus queria que ele se portasse. E outra, era alguém que entendia que era um representante de Deus na terra. Tá? Então, outra questão de ser segundo o coração de Deus é essa. Alguém que tomava decisões, alguém que tudo que ele fazia era para mostrar às pessoas que estavam ao seu redor de que quem estava ali por trás de tudo que era feito era Deus. Tá? Então, eu queria colocar, há mais coisas a serem ditas a esse respeito, mas para ganharmos tempo, então, trabalhe essa linha que foi dito aqui do que é ser segundo o coração de Deus. Vamos continuar aqui então. Vamos lá, segundo subtópico, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Então, dentro desse subtópico, eu acredito que o título aqui já fala muito bem com a gente, né? Já fala muito conosco. Para rei, Davi foi escolhido, vimos isso na aula passada, né? Em aulas anteriores também, eu não gravei, eu iniciei para essa revista, gente, devido eu expliquei na aula passada minhas demandas com pregação, viajando aí, falando de Deus, eu não tive aquele tempo hábil de começar desde a primeira lição, eu comecei na nona.
Mas você viu lições anteriores e viu a questão do chamado, da unção de Davi. Então, a princípio, a gente percebe que Davi foi alguém chamado, escolhido por Deus, tá? E por Deus também capacitado para estar diante do povo. Mas o fato de Davi ter sido chamado, escolhido, ungido, né, não eu colocaria, não impediu, por assim dizer, que Davi cometesse esse deslize e acabasse dando lugar ao diabo. Então, no momento do pecado, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse pecado de Davi, eu quero ganhar tempo falando mais sobre isso, que é o tema, inclusive, da lição. Davi acabou nesse interim dando lugar ao adversário. Então, nós precisamos estar nesse ponto, gente, vigilante. Por quê? Porque nós, ainda habitando nesse corpo mortal, estamos sujeitos a sermos tentados. Então a gente tem que estar atento com isso. Lembrando, é claro, que ser tentado em si não é pecado. Então, quem sabe eu estou falando para alguém aqui que nesse momento assiste esse vídeo e está sendo tentado. Enquanto está acontecendo somente a tentação, ser tentado, até aí você não pecou. Tá? O problema é ceder à tentação. Então, quando a tentação se apresenta, nós precisamos buscar a Deus. É claro que até antes dela, não está sempre vigilante, mas quando ela é forte, quando ela é ferrenha contra nós precisamos estar atentos para que dessa tentação não venha vir o pecado, então, ou seja, o ato do pecado, cometemos o ato do pecado. Então, ser tentado em si não é pecado, o pecado é sucumbir a tentação, é deixar com que essa tentação venha aflorar ainda mais, é não cortar o mal pela raiz e deixar que isso acabe sendo pecado. Então nós precisamos ficar atentos a isso, tá, gente? Enquanto estamos nesse corpo mortal, enquanto o que ainda é corruptível não se tornou incorruptível, nós temos que estar sempre vigilantes. Jesus disse a seus discípulos, né, ali no jardim do Getsemane, ele disse, vigieis, né, para que não caís em tentação, né? Vigieis ali. Então tem que estar sempre vigiando e orando para que a tentação não venha nos tomar por completo. Amém? Aí dentro do... Vamos lá, estou olhando aqui o relógio, já são quase 21 minutos, quase 22 minutos ali, vamos continuar. Então, o segundo tópico diz assim, o ambiente que Davi pecou. Vamos lá. Criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido. A indolência do rei era o primeiro passo que lhe preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Vamos lá. Dentro disso aqui, no mais já está sendo dito, e eu quero me propor a dizer um pouco do que não está sendo dito aqui. Então vamos lá, gente. A princípio, o que o comentarista está trabalhando aqui, você a princípio trabalha também aí, professor, é que no período, né, naquele momento em que Davi pecou, a ideia passada aqui é que algumas coisas, né, algumas situações, por assim dizer, contribuíram para isso. Houve um ambiente para que esse pecado ocorresse. Segundo o comentarista, e eu ouço muitas pessoas trabalhando também esse ponto, dizendo que por ser aquele período de guerra, é um tempo de guerra, a gente sabe que Davi, ainda que tenha sido ungido como rei, mas uma das expressões, umas ideias ligadas ao reinado, era que o rei também era um capitão. Nós vimos isso na aula passada, tá? Melhor dizendo. O rei também, além de ser um rei, ele era uma espécie de capitão, comandante, alguém que ia diante do povo, ele ia à guerra. Então ele estava na guerra, ele participava da guerra. Você pode estar vendo isso lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, na qual Samuel disse para Saul, porventura, ele beijou Saul e disse, não te tem ungido o Senhor como capitão sobre a sua herdade? Ou seja, então nesse sentido, o rei também era um guerreiro, um valente, ele ia à guerra, ele não ficava no seu palácio um tempo, num momento tão crucial como era esse, nessa guerra aí. Perdão, gente. Então, o ambiente propício aqui, segundo a lição, partiu a princípio do fato de Davi não ter ido à guerra. Davi, contra os filhos de Amon, não foi guerrear. Então, nesse período, Davi ficou em casa. E a partir daí, ficando ele ocioso, estando ele em casa, Davi, enquanto passeava pelo seu palácio, do terraço, olhando, viu Batseba banhando-se. Ali ele viu, olhou para aquela mulher. Nesse olhar ele a desejou, nesse desejar ele lançou sobre ela uma investida. Nessa investida ele fez com que alguém a trouxesse
até a sua casa, e o mais você sabe, que é o que nós estamos trabalhando aqui dentro da lição. Então, a princípio, a ideia básica aqui é focar isso. Primeiro, partiu de um ambiente. Porém, gente, você vai trabalhar essa parte da lição, como a gente está comentando aqui, mas, de maneira nenhuma, nós devemos nos esquecer de uma coisa. Embora o ambiente tenha favorecido a queda, o pecado de Davi, nós vamos lembrar que, nesse caso, em outros casos que a gente ouve falar aí, a gente não deve atribuir tão somente ou unicamente ao ambiente. Vamos analisar uma coisa. Vamos lá. Embora Davi não tivesse então ficado em casa e tivesse ido à guerra, mas se o coração de Davi estava propenso à queda, a algo desse sentido, se Davi ainda não estava pronto para, vendo uma mulher, desejá-la e fazer o que ele fez, ainda mais sabendo que era uma mulher casada, né? Então não seria só o ambiente, a situação que ia contribuir, mas o próprio coração de Davi. Suponhamos que ele tivesse ido à guerra, não teria acontecido isso aqui. Talvez nós estaremos lendo, melhor dizendo, esse relato de Batseba, de Davi, mas talvez estaríamos lendo um outro relato em outro lugar. Onde eu quero chegar com isso? Você já entendeu? Quando a pessoa quer pecar, nem sempre é o ambiente que favorece, é o ambiente que gera, que cria essa oportunidade de pecar, não. Quando a pessoa quer pecar, tem gente que cria ambiente para pecar. Tem pessoas que, por mais que estejam guardadas, tem pessoa que peca dentro do ambiente que está cheio de pessoas. A gente vê aí pessoas que flertam com outros dentro da igreja. Durante um culto que está acontecendo, Deus me livre e guarde, está falando disso, mas é o tema, eu não posso fugir. A gente percebe aí pessoas que dentro do ambiente, na casa de Deus, na presença do Senhor, acabam aí flertando com o outro, olhando para o outro, desejando, querendo algo, intentando algo com essa pessoa. Então, gente, quando alguém quer pecar, nem sempre é o ambiente, não, que favorece, é o coração. Então, nós precisamos trabalhar o coração. Às vezes a pessoa evita, não vou em tal lugar porque lá eu vou pecar. Eu não conversarei com tal pessoa porque assim, mas ainda assim, com toda essa vigilância, nós vamos cuidar primeiramente do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Então a gente precisa trabalhar a princípio isso. Se eu estou sentindo que eu não estou pronto para estar em certo lugar, eu preciso entender o porquê disso e buscar de Deus direção. Quando alguém quer cometer uma falha, um erro, um pecado, porque fica mais fácil depois colocar a culpa, como eu já vi pessoas fazendo. Não estou aqui de modo algum contrariando a lição ou indo contra aquilo que o comentarista disse, mas tem pessoas que para eles é mais fácil botar a culpa no ambiente. Ah, a culpa não foi de Davi, a culpa foi da situação, né? Davi estava ali em casa e, poxa, aí uns já vão voltar-se para o lado de Batseba também. Não estou isentando o erro e a culpa dela. Sim, ela teve. Mas alguns vão dizer, não, o erro foi de Batseba. Ela estava lá, por que ela não. Poxa, banhando-se ali, onde alguém poderia ver, essa mulher não vigiou, não. Então, gente, a gente precisa ficar muito atento com isso. Por que eu estou falando isso? A gente às vezes presencia casos onde o infrator, ou infratores, chamariam, em casos onde o infrator maior seria um líder. E a gente sabe que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então há casos em que líderes, e é chato estar falando sobre isso, tá? Não principalmente num vídeo, mas é a realidade, eu não posso fugir da lição do tema. Aqui é um líder, Davi, que cometeu um adultério e, por conseguinte, desse adultério, isso se tornou um homicídio. Mas então o que nós vemos às vezes é isso. Quando a gente ouve falar, infelizmente, de uma queda de um líder dentro da igreja, a gente às vezes vê pessoas meio querendo justificar essa queda. Ah, mas a culpa foi de fulana, né? Ele foi seduzido. Gente, talvez eu não consiga ler tudo aqui, eu tenho que ficar muito atento, mas vamos, já que eu estou gravando aqui, eu preciso trabalhar e ganhar tempo com isso aqui. Vamos lá. Então, a princípio, vamos fazer uma análise aqui. De um lado, Davi, um líder, um rei, um camarada que tinha à sua disposição diversas mulheres, ele querendo ele, e tanto é que ele as teve. E outro, nós temos uma mulher lá, Batseba. Então, o que a gente vai entender aqui? O que eu tenho visto e ouvido são pessoas dizer o seguinte: olha, o líder fulano, quando eu disser líder, você vai entender, pastor, caiu por quê? Porque foi a fulana de tal, aquela fulaninha, aquela à toa, aquela sem vergonha, que
o seduziu. Então o líder, ele sucumbiu porque foi seduzido. Então não houve dele. Cuidado com isso, gente. Longe de nós querer que alguém caia. Deus me livre e guarde. Mas a gente precisa ser justo, tá? Se houve um adultério, se houve uma queda, as duas partes, ambas as partes têm a sua parcela de culpa, ok? Então, nesse caso aqui, Davi, em dado momento, se você ler bem o relato bíblico, você vai perceber que alguém, não sei quem, Davi inquiriu, chamou algumas pessoas, mas alguém tomou um cuidado perante Davi. E esse cuidado foi dizer, olha, ela é esposa de Urias, o Heteu. Ou seja, ela é casada. Então, enquanto Davi havia visto, não sei se sabia ou não, desejado, não sabia ou não, mas a partir do momento que lhe fora dito que essa mulher é casada, opa, naquele momento, ó, já brecou ali, fechou para ele, já ali, ou seja, já devia ter evitado antes, mas ali era o ponto final. Davi devia ter dado um ponto final naquela situação. Mas mesmo sabendo que ela era casada, comprometida, compromissada, e ainda mais com um amigo. Vamos pegar para uma linguagem de hoje. Tá? E você que está assistindo aí, me perdoe as linguagens que eu vou usar, mas o líder que sabe que a mulher é casada, no caso do texto, e o camarada é um guerreiro, para nós hoje, um obreiro. É um líder que vai cair, que vai pecar com a esposa de um obreiro seu. Ô, gente, olha que negócio complicado isso aqui. Meu Deus amado. Olha que dificuldade, olha que coisa terrível. Então, fechando isso aqui, eu vou comentar mais, falar mais sobre isso. Então, fechando esse subtópico aqui, gente. Criando um ambiente propício para o pecado. Há ambientes propícios? Sim. Há ambientes que contribuem para que ocorra o pecado? Sim. Mas o ambiente maior não é o local físico em que o pecado ocorreu. É um ambiente chamado coração. É ali dentro que mora esse pecado. É ali que se inicia tudo. É dali que parte o erro. É dali que parte a ação contrária à vontade de Deus. Então precisamos cuidar desse ambiente chamado coração. Precisamos cuidar desse ambiente aqui, ó. Cuida dessa mente com Bíblia. Ocupa a sua mente com a palavra de Deus. Joelho dobrado, oração, vigilância. Ok? De repente eu estou falando para alguém aqui está sofrendo um problema sentimental, algo ruim dentro do seu casamento, do seu noivado, não sei, do seu namoro, cuidado, evite certos comentários, até às vezes, até para buscar ajuda, às vezes a gente encontra certa dificuldade. Ainda que você busque ajuda, limite a quantidade de intimidades, a maneira como você vai expor a sua intimidade, ainda que seja para falar com alguém, um líder, alguém de sua confiança, mas vigie, pondere, cautele bastante naquilo que você vai falar, tá? Okay? Então, o ambiente lá era físico, um reino, uma guerra, Davi não foi, ficou em casa passeando, viu a mulher, tal, ok. Mas ainda assim, tudo isso poderia ter sido evitado. O fato de não ter ido à guerra não quer dizer que era para pecar. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, tá? Porque para a gente não ficar aí procurando desculpa, até para erro e para pecado, para poder ficar passando a mão na cabeça dos outros e alisando aí os pecados e dizendo o motivo pelo qual tenha sido. Então, nesse tópico, gente, eu gostaria de colocar isso. Vamos continuar então aí. Vamos lá, estou atento aqui, com a hora, com o tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o segundo subtópico do segundo tópico. Diz assim, os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus. Vamos ganhar tempo aqui, vamos lá. Então, quais seriam os meios? Eu acho que uma coisa interessante aqui, nesse caso, nesse texto em especial, seria estarmos analisando os meios no que diz respeito ao erro e à queda de Davi. Para isso, você vai estar podendo aí voltar, né, uma página da revista, e está falando aí, e lendo a leitura bíblica em clássica, ela vai ajudar muito, tá? Eu poderia estar lendo aqui o texto bíblico, ou melhor dizendo, a Bíblia, mas é o mesmo texto, é Bíblia aqui. Então vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, o ambiente, a gente já citou um pouco. Agora, olha os meios utilizados por Davi para dar vazão, né, para pôr em ação esse plano que culminou nesse pecado terrível que ele cometeu. Então vamos lá.
Para começar, verso de número 3, começa aqui, a ação de Davi. Verso 3, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Etiã e mulher de Urias, o Eteu? Então Davi sabia a família dela, porque citou o nome do pai, Etiã, de família, na qual família ela pertencia, conhecido era de Davi, com certeza, por terem citado o nome, e o esposo, marido. Mas aí no verso 4, então, ou seja, então o que quer dizer o quê? Sabendo disso, mesmo sabendo disso, consciente disso, ainda assim, Davi enviou mensageiros e mandou trazer, gente, mensageiros. Os camaradas foram levar uma mensagem, o mensageiro ele vai falar. E dentro dessa mensagem, a mensagem era para persuadir a mulher a vir, tá? Não vou entrar no mérito agora se ela queria ou não ir, se ela não quisesse, ela não teria ido. Lógico, nós sabemos disso, é claro, não estou isentando ela em nada. Mas você berrou, eu não estou passando a mão no pecado dela aqui não, alisando não. Mas a ideia básica é o quê? Davi enviou mensageiros, ou seja, homens para falar, homens articulistas ali, bom de palavra, era uma mensagem para ela, e nessa mensagem ela deveria vir. Gente, se for uma mensagem, palavra dita, e depois ela viria, então foi galanteio, coisas bonitas. Davi certamente deve ter elogiado ela e falado muito, dito o que ele viu, né, quando se banhava ali, utilizou tudo que ele viu para poder elogiar essa mulher. Meu Deus, gente. Onde eu quero chegar? Cuidado com tal de elogio. Muitos casos de adultério vistos aí na casa de Deus, ela se baseia em 2 pontos. Nesse caso aqui, eu não vou dizer para vocês aqui, eu só quero usar como exemplo, que Urias tem errado, falhado, deixou de dar carinho para a mulher. Não. Eu vou pegar assim, a ausência dele aqui, não. Em que sentido? A ausência física, ele não estava perto, ele foi à guerra, então uma ausência. E às vezes, há líderes, meu Deus do céu, há homens, há mulheres, há pessoas, meu pai tem que ter muito temor para falar sobre isso, que trabalham em cima disso aqui, ó. Na ausência do cônjuge, da pessoa lá, na ausência do esposo, da esposa, esses galanteadoras, pessoas, essas pessoas aqui trabalham em cima disso. Então, Urias não estava presente, Davi foi lá e elogio, conversa. Pô, gente, cuidado com isso, tá? Ô, glória, meu pai. Cuidado com esse monte de elogio, esse monte de coisa. Ah, a irmã tá bonita hoje, o cabelo tá cheiroso. Eu não vou nem entrar, não. Eu não vou esticar esse negócio, não, porque você já entendeu onde eu quero chegar. Cuidado. Você tem elogio, varão? Use para sua esposa. É para sua esposa que esses elogios todos que você tem, esse galanteio todo, esse romance aflorado que você tem aí, guarda para sua esposa, tá? E eu lembrando que eu estou pregando para mim também. Então, os elogios que eu tenho são para minha esposa, linda, amo minha esposa, o amor da minha vida. Então, tem que estar muito atento. E você, varoa, cuidado que essa lábia desse camarada aí. Você, vaso, fica atento também na terra dos viventes aí. Aleluia. Vamos continuar aqui então. Então, um mensageiro, lábia, mandou trazer. Então, já está tudo preparado. Se mandou trazer, gente, eu colocaria ali, houve uma espécie de ardil tremendo de Davi. Ele manda mensageiro falar com ela, galantear, elogiar, falar o que viu, o que não viu, e o que viu, o que não viu, o que quer ver. Agora ele manda ela voltar. Com certeza foi na carruagem real. Botou essa mulher dentro do carruagem real. Gente, cuidado com esse negócio. Cuidado para encher os olhos. Não sei se foi, eu estou só colocando, mas eu imagino. Então, bota na minha conta o que eu estou dizendo aqui, tá? Um pensamento meu, sendo obrigado a concordar. Mas Davi deve ter mandado uma carruagem enfeitadíssima. Então ela veio para o palácio. Quando ela chegou, o texto diz, e entrando a ela, nem preciso, ou seja, minto, e entrando ela a ele, se deitou com ela. Então, quando ela veio, consumaram o fato, foi consumado. E aí, olha que entre parênteses vai dizer na Bíblia, e já ela se tinha purificado da sua imundície, ou seja, já havia passado aquele ciclo, e vocês sabem qual ciclo é, estava chegando agora, estava no período fértil, então eles fizeram isso uma vez, da primeira vez que fizeram, na primeira vez, a mulher foi lá e
concebeu. Então ele mandou ela para casa logo, fez o que tinha que fazer, o que quis fazer, mandou para casa. E o verso 5, e a mulher concebeu. Então ela enviou e fez, então mandou também uma mensagem a Davi dizendo, olha, pejada estou, ó, Davi, aquele negócio nosso lá rendeu, estou grávida, vou dar à luz, vou conceber. Olha que coisa terrível, gente. Então, voltando aqui, tá? Os meios que Davi utilizou, meios que contribuíram. Então, o ambiente, foi a guerra, aquele processo todo, você pode citar isso, mas lembrando que não tenha isso como um meio total, ou seja, o Davi poderia ter evitado e não o quis. Então, a gente precisa analisar isso, para que ninguém saia depois, nossos alunos, nossos amigos, pessoas saiam dizendo, eu só fiz porque eu estava lá, o ambiente, a situação e tal. Não. Há pessoas que dentro de uma situação difícil ainda assim não caem. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. José, quer mais que isso, gente? José estava na casa de Potifar, onde ele comandava ali, José era uma espécie de chefe, líder naquela casa. A mulher de Potifar deu aquela investida sobre ele. Eu não creio que foi uma só. Porque José passou anos naquela casa. Então aquela mulher foi tentando. Quantas vezes, gente? Eu imagino que José já tenha corrido dela. Eu não creio que foi uma vez só, não. Eu creio que foram várias. Ela vinha, se trancava num. José pulava de cá, pulava de lá, esquivava de cá, corria de cá. Até que um dia ela fechou o cerco, botou todo mundo para fora de casa. Eu quero crer que eles ficaram ali sós, pelo menos no ambiente ali mostra isso, que eles estavam sós. Ela deu uma investida mais ferrenha sobre ele, na visão dela, a investida fatal. O José não ia suportar, não ia aguentar. E ela jogou tudo o que ela tinha de sedução para cima dele. O que deu? No final da história, perna para quem te quer, José, e uma capa na mão dela. Deu prisão para ele, sim, muita coisa ruim para ele, mas o nome do Senhor foi glorificado. José não caiu. Então, o ambiente era para queda, quarto trancado. O ambiente, todo ele. Mas ainda com um ambiente propício para queda, José não caiu. Então, em nome de Jesus, que não se ponha culpa no ambiente, tá? O pior ambiente é esse aqui, ó, coração. Atento com ele. Vamos lá. Então, os meios, Davi fez galanteios, mandou mensageiros, carruagem, o camarada feitou a situação toda para que esse pecado viesse a acontecer. Então, deixa eu terminando aqui, gente. São quase 43 minutos. Eu quero findar a aula, porque, vamos lá. Terceiro tópico. O adultério e o homicídio de Davi. Vamos lá. Pecado gera pecado. Então, o primeiro ponto que você precisa trabalhar é isso aqui. Tá? Nesse sentido, Davi se sentiu tentado. Até aí, pecado. Ele olhou, viu. Não, aí ele já não consegue tirar os olhos mais. Opa, aí é o pecado. Jesus falou isso lá no monte lá das oliveiras, no Sermão da Montanha. Jesus citou esse ponto aí no Sermão da Montanha. Pecado, né? Sermão da Montanha. Jesus falou sobre isso. O teu olho te escandalizava, é melhor arrancar. Continua olhando. Aí o pecado. A cobiça. Cobiçar o que era do próximo. Inclusive, a antiga aliança. É um dos 10 mandamentos esse. Para que não se fizesse. Então, Davi continuou olhando. Desse pecado de olhar, Davi consumou, trouxe à mulher. Uma série de coisas ruins aconteceram. Por fim, engravidando Batseba, Davi agora é obrigado a fazer com que, ele quer fazer com que o próprio, botar pano quente em cima do problema, não consegue. Então ele, por fim, acaba matando Urias. Então, gente, não se engane, pecado gera sim pecado. Mal se corta pela raiz, ok? Vamos lá, segundo ponto, o homicídio de Davi. Nesse ponto aqui eu vou fazer o seguinte, pelo tempo, eu não vou ler aqui, eu vou ler só os títulos e vou finalizar dentro da minha explicação. Então, vamos lá, já disse, pecado gera pecado, página 49 aí. O segundo subtópico, homicídio de Davi. O terceiro, Davi e seu comandante. E o quarto, a tentativa de Davi para evitar as suspeitas de seu pecado. Vamos focar um pouco nisso aqui, vamos lá. E para falar sobre isso, eu volto lá ao texto, que é a melhor coisa a se fazer, tá? Você vai estar lendo aí, você, é claro, o professor vai estar lendo aqui dentro da revista, esses subtópicos, cada um deles, e colocando, trabalhando o que o comentarista colocou, mas eu quero ficar e focar aqui dentro do texto, voltando ao texto bíblico, lá na leitura bíblica em classe, ok? Então vamos lá aqui.
Quero falar sobre o homicídio de Davi. Então, vamos continuar. Aí é o seguinte, a princípio, o verso de número 6. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Então, vamos lá. Davi descobriu que a mulher estava grávida, então ele mandou lá na guerra, e mandou mensageiros lá para que os mesmos trouxessem Urias, o esposo da mulher, a fim de pôr em prática um plano que Davi tinha para poder apagar ali e dizer o seguinte, para que esse filho, a qual Davi fizera em Batseba, né, qual eles geraram com esse pecado, fosse tido como de Urias. Então, Urias veio, verso 7, vindo, pois, Urias, a ele perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Gente, olha que coisa interessante. Davi vai ludibriar Urias. Mas ele quer dar a entender que o motivo pelo qual ele trouxe é para dizer o seguinte, me fala como está a guerra. Gente, é algo interessante. Davi envia mensageiros para falar para buscar Urias. Urias chega e Davi pergunta para Urias como está a guerra. Para isso tinha mensageiros, para ir à guerra, para saber como está a guerra também e dizer para Davi, mensageiro. Então até aqui, olha que coisa interessante, ele está criando um cenário, um pano de fundo para poder pôr em prática o pecado. Ludibriar, então querido, cuidado. Geralmente quem cai, quem erra, quem peca, adúlteros, desculpa vou falar, perdão, que é uma raça que eu não sou muito chegado, adúlteros, eles geralmente vêm ludibriando, tem uma conversa mansa. Boa. Aí verso de número 8. Aí o que ele falou? Quando já tinha conversado muito sobre a guerra, falou, ele falou o seguinte, verso 8. Depois Davi disse a Urias, rapaz, faz o seguinte, já que você está aqui, vai para sua casa. Desce lá da tua casa, aí você aproveita em casa, lava os pés, lá. Aí o que acontece? E saindo Urias da casa do real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Gente, oh meu Deus. Urias saiu da casa de Davi, sai do meio da guerra, vem até Davi, Davi manda buscá-lo, Davi passa um mel, acha que está passando uma lábia sobre ele, fala, vai para casa, lava os pés, descansa. Você está aqui, não volta para a guerra não, fica em casa. Já pensando, opa, ele vai para cá. Quando Urias vai para casa, mal Urias põe os pés em casa, Davi, ou melhor dizendo, mal Urias sai da casa real, Davi já manda um monte de coisa. Olha aí, gente, presente. O texto vai dizer aqui, iguaria. Outro detalhe que o adúltero terrível tem, além de cometer os atos falhos, vem com uma lábiazinha, porque é o bom, é o tal, e ainda presenteia. Ai, gente. Adultera, trai e dá presente. Iguaria. Ele ainda presenteou um monte de comida, um monte de coisa. Ele mandou um monte de coisas para Urias. Como se Urias vindo da guerra merecesse. Ou seja, tentando comprar Urias. Cuidado com quem tenta te comprar. Você já pegou aí o mistério humano, já sabe onde eu quero chegar. Vamos fechar. Aí verso 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real. Do mesmo jeito que ele sai da casa real, ele não foi para casa, ele se deitou lá. Ou seja, não é que ele ficou deitado na porta. Nas casas que havia ali próximo ali, da casa dos soldados, que havia casas de soldados que guardavam ali, né? Estavam juntos para guardar o rei. Então ele ficou não na casa dele, ele ficou na casa onde ficavam os soldados que guardavam o rei. Aí o verso 10, alguém correu lá e contou para Davi. Ó Davi, Urias não foi para casa não. Ele ficou aqui, ó. Aí, o que acontece? Então Davi foi lá e mandou chamar Urias de novo. Rapaz, você não veio de uma jornada aí? Por que você não foi para sua casa? Aí verso 11, olha que coisa tremenda. Urias diz, a arca, ou seja, a presença de Deus, né, a arca de Israel, e o povo, né, Judá, Israel, a união do povo, a mescla do povo, junto, ficaram em tenda. Joabe, que é o meu senhor, lá o capitão está diante, lá, e os servos lá, os outros soldados, meus companheiros, estão tudo acampados no campo. E eu vou entrar na minha casa para comer, beber, e olha o que ele disse. E me deitar, grava isso, com minha esposa ou com a minha mulher. Nessa hora Davi falou, agora complicou, o homem não vai não. E eu vou, numa hora dessa, o povo lá sofrendo na guerra lá, e eu vou para casa deitar, não vou não. Ele falou, pela tua vida e pela tua alma, não vou fazer isso não. Então, disse Davi a Urias, então já que você não vai para casa, fica aqui hoje.
Aí amanhã eu vou despedir você. Então, passe esse dia comigo. Gente, é muita coisa, uma coisa que Davi nunca tinha feito. O rei agora chamando, levando, dando iguaria, dando presente. Continuo dizendo, cuidado com bajulação. Não estou mandando você desconfiar de líder, de igreja, mas abre o olho, fica atento. Meu Deus do céu, terrível esse negócio. Vamos lá então. Então Davi disse, só fica aqui comigo, verso 12. Aí Urias ficou em Jerusalém. Como falou, já, então vou ficar aqui, na cidade real, ficou em Jerusalém. Ficou aqui um dia e o outro, 2 dias. Então Davi convidou ele naquele momento, come comigo então, vamos ser coisa rara de se ver, né? Mas o soldado comendo, convidou para comer na casa dele, cuidado, meu Deus. Verso 13, convidou e comeu diante dele. Aí Davi botava meio copo para ele e um copo cheio para Urias. Meia dose para ele, 2 doses para Urias. E Urias bebendo, estava tapendo do rei, embebedando, embriagando. Cuidado, tá? Cuidado. Aí Davi se embriagou. Naquele momento, deu a tarde, aí Urias saiu, né, para a cama dele, com os servos dos seus, e se deitou na sua cama com o servo do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Ou seja, Urias não foi para a cama dele, na casa dele. Ele foi para a cama que ele já tinha deitado lá, que ele voltou para o mesmo lugar que ele estava, a casa dos servos, dos soldados ali. Ele continuou na casa da guarda, entre os soldados. Não voltou para casa, gente. Vamos continuar aqui. Deixa eu fechar agora, 51 minutos. Perdão. Não quero gravar, já disse que eu não estou muito querendo gravar vídeos grandes, extensos, que às vezes você não tenha tempo hábil, né, pelo celular, no trabalho, conseguir assistir. Mas vamos lá, vai me perdoando aí, que eu vou tentar, à medida do possível, diminuindo. Vamos continuar. Então, verso de número 14. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Então, o que acontece? Como Davi viu, gente, que não tinha jeito, dando presente, bajulando, embebedando, mandando para casa, o homem não ia. O que Davi fez? Não tem jeito não. Eu vou ter que dar cabo, dar fim nesse homem. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Gente, a sentença da morte de Urias estava na mão dele. Foi Urias, o próprio Urias, que nessa feita não são os mensageiros que vão levar a carta. Guarda isso aqui. O Urias está com a sentença da morte na mão e levando sem saber. Eu quero só fazer uma comparação aqui. Tem gente com a Bíblia na mão e está indo para o inferno, indo para a morte. Tá? É lógico que Davi selou a carta e por isso Urias, sendo um homem tão temente e obediente, não abriria. Então, por não poder abrir a carta e ler o conteúdo, Urias morreu. Suponhamos, entre aspas, que Urias tivesse aberto, suponhamos, mesmo que fosse errado, se ele tivesse aberto aquela carta, ali estava contendo tudo, ali ele saberia tudo que estava acontecendo, então ele não morreria nesse sentido, porque ele estaria sabendo. E isso é o que aconteceu com Urias, é um caso isolado dele, mas para nós, gente, tem gente com a Bíblia, a carta magma na mão. Nessa carta diz o que vai acontecer com quem servia a Deus, seguia a Deus, céu, glória, bênção, e quem não servia a Deus, inferno, preparado para o diabo e os anjos. Tem gente com a carta na mão e não lê. Urias não podia abrir e ler, você pode. Então a carta magma, não nesse momento, não, por favor, não compare Deus com Davi, mandar matar, não, só essa parte aqui, eu quero que você pegue só essa parte. A carta onde está registrado o seu futuro, às vezes está na sua mão e você não lê. Há pessoas que estão com a Bíblia na mão, que é a carta que dita o nosso futuro, tá? Deixa eu pegá-la aqui, eu preciso fazer isso. Está aqui, ó, a carta magna. E todo aquele que lê e crê no que está, escapa da morte eterna. Deixa eu fechar, meu pai. Então escreveu a carta, dizendo, ponde Urias na frente da maior força de peleja, e retirar-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Gente, vamos pegar aqui, me dá mais 3 minutinhos para eu fechar. Então ele escreveu a carta, mandou. Na carta dizia tudo, o erro, tudo estava aqui. O que ele queria fazer com Urias estava escrito na carta. Então Joabe tinha ciência, tinha consciência disso. Tá? Então ele pegou a carta,
entregou até Joabe. Joabe leu a carta, deve ter pensado, gente, aí Davi mandou a ordem do rei, vamos fazer, vamos cumprir a ordem do rei. Então Joabe está cumprindo a ordem de um líder. Amém, é ordem para ele lá, no contexto dele, mas para nós, gente, igreja é diferente. Se o meu líder me manda fazer algo que não condiz com a presença e a vontade de Deus, obedecer sim aos pastores no Senhor. Obedecer no Senhor. Se o meu líder, meu pastor, amo meu pastor, quem sabe ele pode estar assistindo esse vídeo ou assistir depois, mas se me mandar fazer algo que não condiz com a palavra, tchau, pastor. Estou partindo para outra igreja, outro canto, outro lugar. Porque a ideia é essa obediência não é cega. É uma obediência ligada à vontade de Deus. Eu obedeço o meu pastor, quando aquilo que meu pastor me manda, ou melhor dizer, me pede para fazer, né? Uma forma de colocar. Quando aquilo que me é passado é algo que está ligado a Deus, é algo que pertence a Deus, é algo focado na palavra. Eu só sou desobediente quando eu estou indo ao contrário à vontade de Deus, a qual foi passada pelo pastor. Agora, se meu pastor, Deus me livre e guarde, mandei fazer algo que Deus abomina, que é ao contrário de Deus, não é porque ele é meu pastor que ele não. Então, voltando aqui, vamos fechar. Então, Davi foi lá, deu a ordem, o abençoado do Joabe leu a carta, viu o que Davi falou, ainda assim obedeceu, contexto aqui. Então, vamos lá, verso 16, 17, 18, eu fecho aqui. E aconteceu que dentro da casa de Joabe, observando bem a cidade, então ele leu a carta, viu a cidade, viu onde havia mais inimigos e colocou Urias lá na frente. E Urias pensou, gente, Urias não era homem de frente de guerra. Leia 2 Samuel capítulo 23, verso 23, se não fala a memória, ou 37, não sei, me fugiu a memória, perdão. Mas no final do capítulo 23, você vê que Urias era um dos homens que ficavam lá atrás, não era homem de frente. Então colocaram ele numa posição que não era dele, homem de frente. O que deve ter passado na mente dele, tá? Isso aqui eu estou só pensando aqui. Tá? O que pode ter passado na mente dele? Fui promovido. Cuidado, gente. O adúltero, o terrível, o bagunçado, às vezes é assim na igreja. Quando ele comete um erro lá com a esposa de um obreiro, a primeira das coisas que ele faz é o quê? Bajula o obreiro, exalta o obreiro, levanta o obreiro, para poder dizer assim, abafar, pôr o pano quente na situação. Tá? Não estou dizendo que é sempre. Você entendeu onde eu quero chegar? Há casos assim. Você não nasceu ontem e sabe que há casos assim. Então Urias pode ter pensado, fui promovido, vou na frente, se encheu e diz, vamos para cima. Ah, olha que coisa terrível. O que custou essa promoção, entre aspas, para Urias? Urias foi na frente, ainda não sendo a questão dele, mas ele pensou, poxa, o rei me colocou na frente, fui exaltado. Olha o que estava sendo a exaltação de Urias. Vamos fechar, gente. Ô, glória. Vai dar 1 hora quase. Meu pai, meu Deus. Então, verso 17. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Urias morre. Davi põe em prática o plano, ocorre o que ele queria. Olha o verso 18, terrível. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Não guarda essa palavra sucesso como se tivesse acontecido coisa boa. A palavra aqui no hebraico é outra. Então a ideia básica é o quê? Assim que Urias morreu, Joabe mandou mensageiro fazer, Davi, como quem diz, aconteceu isso, e Urias morreu. Então Davi entendeu ali que o que ele queria havia acontecido. Gente, assim eu vou fechando aqui a lição. Há um detalhe interessante que é Davi seu comandante, essa parte aqui final, né, que o comentarista colocou que Joabe poderia ter, né? Vamos lá, deixa eu ler só essa parte aqui. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Então ali a máscara de Davi cai diante. Você vai ler isso aqui com mais calma. O que o comentarista quer passar é o seguinte, que a partir dali Joabe poderia desconfiar com certeza de Davi e conhecer uma parte de Davi, quem sabe ele não a conhecia até então, né? Mas lembrando que Joabe não valia muita coisa não. Se a gente analisar bem a história, Joabe era um camarada meio estranho e difícil até de lidar. Então, o que acontece aqui? O que eu queria fazer com vocês, gente, até para, quem sabe, auxiliar na aula de vocês, é a maneira como eu vejo, o que eu vou falar aqui agora é uma visão minha. Você não é obrigado a concordar e você pode usar na sua aula se você quiser. Mas o que eu penso aqui, com base nisso, é o contexto interessante,
do oposto que há entre duas pessoas aí. Então eu quero pegar, tem 3 pessoas na narrativa que eu vou usar aqui agora. Me dá uns 2 minutinhos, se você puder suportar mais aí assistindo o vídeo, mas vai ser para edificação. Nós temos 3 pessoas aqui que eu quero falar no contexto geral, desde o pecado, da queda, todo esse processo, até o momento da descoberta, que nós vamos falar melhor na aula que vem, eu vou explicar melhor isso aqui. Só vou pincelar um pouco agora. Mas a gente colocaria aqui, ó, no meio, Davi, o rei, o errado, pecou. Lembrando que Batseba errou, isso aqui está no final, eu já falei um pouco sobre isso. Ok, tá? Ela deveria ter se resguardado e tudo isso. Ela era ambiciosa, tá ok, eu concordo. Mas aqui nós temos no meio Davi, o mentor de toda a coisa, partiu dele toda a ideia. E do lado nós temos Joabe, o comandante dele, alguém que acabou sendo conivente com o pecado de Davi. E do outro lado nós temos também, além de Joabe, que foi conivente com o pecado de Davi, nós temos aqui o Natã, o profeta. Então olha que coisa interessante. Joabe foi conivente, errou com Davi. E Natã, o profeta, advertiu ele, foi lá. Então, diante de um caso de queda, de adultério, a minha pergunta aí eu fecho aqui e na semana que vem, na próxima aula, eu explico melhor isso. Quem é você quando descobre um caso de adultério? Joabe, o conivente? Joabe, o que fica sabendo e nada faz? Joabe, o que às vezes por saber, eu não estou dizendo que você vai lá ajudar a pessoa no erro, mas sabe e não toma nenhuma ação? Ou Natã, que assim que descobre, assim que Deus fala, vai lá e confronta. Então, pecado não pode ser guardado e ajudado como Joabe. Pecado tem que ser confrontado como Natã fez. Então, diante de um pecado de adultério, quem é você na igreja? Vou deixar a pergunta para acabar a aula. Você é Joabe, sabe e nada faz, ou você é Natã, descobriu e confronta o pecado? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.